Bloco 37, Reestruturação e Atualidade Industrial no Brasil. Aula 1, Reestruturação nos anos 1990, Abertura econômica, privatizações e multinacionais. Vamos falar sobre a reestruturação econômica do Brasil nos anos 1990. Esse período foi marcado por grandes mudanças, tanto na forma como o país lidava com a economia, quanto na relação com o resto do mundo. Primeiro, precisamos entender o contexto. Nos anos 90, o Brasil passava por um momento de transição. Os governos de Fernando Collor e depois de Fernando Henrique Cardoso adotaram reformas inspiradas no modelo neoliberal, com o objetivo de modernizar a economia e integrá-la ao mercado global. Um ponto central foi a chamada abertura econômica. O que isso significa? Basicamente, o país começou a reduzir tarifas de importação e outras barreiras para produtos estrangeiros. O objetivo era aumentar a competição e fazer com que as empresas brasileiras se modernizassem e se tornassem mais competitivas. Mas, claro, isso também trouxe desafios. Empresas nacionais tiveram que disputar espaço com grandes concorrentes internacionais. Outro ponto importante foram as privatizações. Muitas empresas públicas, como a Vale e a Telebrás, foram vendidas para a iniciativa privada. A ideia era que essas empresas funcionassem de forma mais eficiente, gastando menos do Estado e atraindo investimentos. No entanto, isso gerou controvérsias. Em alguns setores houve aumento do desemprego e o controle estatal sobre áreas estratégicas diminuiu. Além disso, a presença das multinacionais no Brasil cresceu muito nesse período. Empresas estrangeiras se instalaram principalmente nos setores industrial e de serviços. Isso trouxe tecnologia e empregos, mas também aumentou a pressão sobre pequenas empresas locais. Foi a globalização batendo à nossa porta, conectando o Brasil de forma mais intensa ao mercado internacional. E quais foram as consequências de tudo isso? Houve modernização e aumento da competitividade da indústria brasileira. Mas, ao mesmo tempo, a desigualdade regional e setorial se manteve, já que o Sudeste continuava concentrando a maior parte dos investimentos. Além disso, a economia ficou mais vulnerável a crises externas, por depender mais de capital e mercados internacionais. Resumindo, nos anos 90, o Brasil abriu sua economia, privatizou empresas e recebeu investimentos estrangeiros. Isso modernizou o país, mas também trouxe desafios que até hoje impactam nossa economia. Aula 2. Atualidade, desindustrialização e crescimento do setor de serviços. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante da atualidade econômica: a desindustrialização e o crescimento do setor de serviços. Vamos começar falando da desindustrialização. Mas o que isso significa, afinal? Basicamente, é quando a participação da indústria na economia começa a diminuir, tanto no PIB quanto no emprego. E atenção! Isso não quer dizer que a produção industrial some completamente, mas que ela perde espaço para outros setores. Agora, por que isso acontece? Existem algumas razões principais. Primeiro, a globalização. Muitas indústrias foram para países com custos mais baixos de produção. Segundo, os avanços tecnológicos, como a automação, que diminuem a necessidade de mão de obra. Terceiro, políticas econômicas, como a abertura do mercado, que às vezes acabam privilegiando outros setores. E, claro, a competição internacional, já que produtos importados podem ser mais baratos do que os fabricados aqui. E quais são as consequências disso? Bem, a gente percebe menos empregos na indústria,
Maior vulnerabilidade econômica, porque dependemos mais de mercados externos, e uma mudança na estrutura econômica, com o setor de serviços ganhando cada vez mais espaço. Falando nisso, vamos para o crescimento do setor de serviços. Esse é o setor que não produz bens físicos, mas oferece atividades como comércio, transporte, educação, saúde e tecnologia da informação. Mas por que os serviços estão crescendo tanto? Alguns motivos são claros. O aumento da urbanização e do consumo, a maior escolaridade e qualificação da população, e os avanços tecnológicos que criam novos serviços digitais e automatizam atividades antigas. E quais os impactos desse crescimento? Mais empregos, principalmente nas cidades, economia mais voltada para consumo e serviços financeiros, e surgimento de novas demandas sociais e profissionais, como tecnologia, saúde e lazer. No Brasil, essa tendência ficou ainda mais evidente a partir dos anos 1980 e 1990. Hoje, o setor de serviços responde por mais de 70% do PIB,